Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui no canal de O Tempo no YouTube. Hoje o Café com Política é com a prefeita de Uberaba, Elisa Araújo, do PSD. Prefeita, muito obrigada por participar, sempre muito bem-vinda aqui com a gente no Café com Política. Eu que agradeço, um prazer estar aqui com vocês no Tempo para falar de gestão e política. Quem também participa do Café com Política hoje é a repórter de política de O Tempo, Salma Freua. Obrigada, Salma. Obrigada, Letícia. Obrigada, Elisa, por estar aqui. Prefeita, a gente vai completar agora mais ou menos 3 meses dessa nova gestão desde que a senhora foi reeleita. Queria que a senhora fizesse um balanço desses primeiros 3 meses, quais são os desafios, qual que é a marca que a senhora quer deixar para Uberaba nessa segunda gestão e qual que foi a marca que a senhora acha que deixou no primeiro mandato também? Bom, o primeiro mandato foi marcado por muito desafio, né? E em especial enfrentamento da pandemia. Todos nós prefeitos que vivemos esse enfrentamento, nós sentimos na pele o que é passar por um desafio grande. E óbvio que a gente tem ali herdado, em função da pandemia, muitos desafios, e um deles é a saúde. Dentro da saúde eu tenho, assim, agora como mãe e como gestora, eu tenho a satisfação de dizer que eu resolvi um problema de muitos anos da nossa cidade, que é a saúde infantil. O atendimento infantil nós conseguimos resolver com a abertura de um pronto-socorro nosso, do município, bem gerido, com atendimento rápido e efetivamente soluções para os problemas das nossas crianças, consequentemente dos pais também. Sem dúvida, a gente tem um problema de muitos anos dentro da cidade, que é a falta de água. E desde o primeiro mandato a gente já começou a fazer estudos dentro desse abastecimento da cidade, porque toda a época da seca falta água na casa das pessoas. Então, com isso, com o estudo, com o projeto pronto, nós também trabalhamos a captação de um recurso internacional dentro de um programa que se chama Desenvolve Uberaba. Quando se fala de marca, sem dúvida, marcar a vida do uberabense com a garantia de água na sua torneira é o que a gente espera, porque a gente já correu todo esse caminho burocrático de captação de recursos e agora a gente já vai assinar o contrato para a gente iniciar a licitação dessa obra de captação de água do Rio Grande para abastecer a cidade, para suprir a necessidade no período de seca, né, que falta água hoje na torneira do cidadão, mas também para que a nossa cidade possa se desenvolver. Dar um salto de desenvolvimento, porque a gente sabe que a água é vida, a água é importantíssimo na produção, né, atração de investimentos, tudo isso é muito importante que a gente tenha uma infraestrutura de abastecimento. E sem dúvida também, uma outra grande marca que a gente deixou nesse primeiro mandato foi a geração de emprego e renda. A gente atraiu mais de 5 bilhões de reais em investimentos, né, muitos empregos, mais de 110 empresas incentivadas. Uberaba se destacou no estado todo como geradora de emprego e renda. Isso é oportunidade diretamente na vida do cidadão. Como que a senhora avalia o cenário eleitoral, né? A senhora foi eleita em segundo turno, mas esteve muito próxima de ganhar no primeiro turno. A que você atribui você quase ter conseguido esse feito, que é muito importante, né? De ser eleito no segundo turno, mas também ter tido uma votação expressiva no segundo, conseguir essa reeleição. E a senhora também foi a prefeita, né? Em mais de 200 anos, uma prefeita mulher também em Uberaba. Para quem é mulher na política e está me ouvindo, sabe o desafio que é ser mulher na política. Mas eu já quero deixar um recado aqui. Para você que é mulher na política, você não está sozinha, eu estou aqui para te dar a mão. E você que quer entrar também, estou aqui. Vamos juntas. Porque é desafiador e a gente é testado todos os dias. A gente tem que provar 2 vezes mais que nós somos capazes. E a eleição de 2024 foi desafiadora para a gente, né? Nosso grupo político, em especial para mim, porque outros prefeitos, ex-prefeitos, ex-ministros, ex-deputados, todos se juntaram para falar assim, essa cadeira não é sua, é nossa, você não merece a reeleição. Mas eu provei, junto com o eleitor, que um trabalho sério, com resultado, com entrega direta à população, a resposta está na urna e a comunidade mostrou que a confiança é para a prefeita Elisa de continuar. Eu falo que eu tive o meu contrato renovado, né? Com o contrato renovado para poder, mais 4 anos, entregar tudo aquilo que a nossa comunidade precisa e deixar um legado de responsabilidade e transparência com a gestão pública.
Prefeita, ainda falando ali de questões específicas, né, de Uberaba, uma questão é dengue, né, que a região ali do Triângulo, Uberaba, principalmente, tem concentrado bastante casos. Como que a senhora avalia, que a prefeitura tem feito e por que a senhora acha que tá tendo esse grande número de casos? E se questão de recursos, né? O Uberaba também entrou em estado de emergência por causa dessa questão da dengue. Se os recursos que estão vindo ali, tanto do governo do estado, governo federal, eles estão sendo suficientes? Bom, uma gestora precisa ter pulso firme e fazer bom planejamento. A gente já lia o cenário epidemiológico do Brasil e já sabia que viria uma frente de alta de casos de dengue, com agravamentos, porque temos um tipo 3 de dengue que traz esse agravamento, internações, ampliação de internações. E assim como no ano passado, a gente continua com algumas ações, mas ampliamos ainda mais. Nós temos um centro de referência de dengue, que é aberto de segunda a segunda, para que o paciente possa, naquele período que ele está sentindo mal, procurar o centro de referência. O que acontece com o paciente de dengue que pode agravar? Ele não procura ali o atendimento logo nos primeiros sintomas, porque temos a queda das plaquetas e quando você não tem aquela hidratação naquele período, você corre o risco de ter que ficar internado e ter agravamentos. Então, a gente tem uma estrutura muito bem preparada, estruturada, com muitos elogios. Eu faço questão de visitar as unidades de saúde, em especial, nesse caso, o Centro de Referência de Dengue, e acompanhar o atendimento ali. Então, os servidores estão de parabéns, porque são muito elogiados por todo mundo que vai lá. Saem da iniciativa privada, do hospital privado e vão lá para nosso CEDENG público, porque o atendimento é com muito carinho e dedicação e traz resultado, que é o paciente melhorando e tendo aquele atendimento rápido. Então, o custo é mais alto. E com o maior número de internações, nós temos que ter mais leitos. Investimos em mais leitos. Na semana passada, anunciei mais 26 leitos, com recurso do governo do estado e do governo federal também. Mas eu lembro, e acho que qualquer prefeito que estiver me ouvindo, ou prefeita, vai saber o quanto nós somos sacrificados. O município precisa despender recursos a mais para poder fazer um atendimento de qualidade à comunidade. Os recursos federais e estaduais não são suficientes para que a gente possa fazer a gestão assim como ela deve ser feita. Então, reforço aqui o nosso pedido, e principalmente Uberaba, que é uma cidade polo regional, que tem a responsabilidade de atender pacientes de toda a região, de que nós precisamos de mais recursos ainda. Nós estamos fazendo muita gestão, muita ginástica com o financeiro dos municípios para a gente poder atender a nossa população da melhor forma possível. Mas o recurso está no governo do estado e no governo federal. A gente precisa ter uma atenção especial das nossas autoridades com os municípios, porque afinal de contas é no município que as coisas acontecem, onde as pessoas vivem, onde as pessoas adoecem, e a gente precisa muito do recurso para fornecer um atendimento de qualidade. Perfeito, só a senhora falou sobre essa questão dos recursos. A Confederação Nacional dos Municípios, ela fez até uma nota reclamando sobre a questão da isenção do imposto de renda, né, do presidente Lula, que vai mandar para o Congresso, porque as prefeituras vão perder bastante dinheiro com isso. Como que a senhora avalia esse projeto, principalmente falando que está faltando ali recursos para os municípios? Assim como esse projeto, também a reforma tributária prevê uma queda de arrecadação para os municípios. É óbvio que eu sou a favor de um projeto que vai reduzir o imposto no bolso do cidadão. Mas é preciso ter responsabilidade também na hora de propor um projeto como esse, pensando nos municípios. É preciso apontar uma fonte de substituição da perda de arrecadação para os municípios. A CNM, da qual eu faço parte, assim como eu faço parte também da Associação Brasileira de Municípios, a ABM, nós estamos muito preocupados com isso, porque a cada dia que passa, e enquanto gestora eu posso garantir isso, a cada dia que passa os municípios têm mais obrigações e menos recursos. E retirar daquilo que já é pouco é desafio para qualquer gestor, é desafio para nós prefeitos nos unirmos e brigarmos por aquilo que não é para a gente, é para a nossa população. Eu queria perguntar para a senhora em relação à sua relação do executivo com o legislativo. Então, hoje a gente tem uma Câmara que o presidente da Câmara é governista. A senhora conseguiu eleger o número de vereadores do seu grupo político que você gostaria? Tem maioria na Câmara? Como é que está essa relação?
Bom, relação com a Câmara é um aprendizado todos os dias, né? O Poder Executivo, ele tem que respeitar o Poder Legislativo constituído, tem que dialogar e construir pontes. É óbvio que vão ter aqueles que não querem construir e está tudo certo. Cada cabeça é sua sentença, como diria meu pai. Mas dentro da nossa política de atuação, nós entendemos que mesmo aquele de oposição que quer uma solução e que o beneficiado é a população, a gente tem que atender, a gente não tem que fazer politicagem, a gente tem que fazer política, não politicagem. E dessa forma a gente tem tido uma ótima relação, fizemos sim, dentro da nossa chapa, a maioria dos vereadores, nós temos uma base consolidada. No meu governo anterior, nós aprovamos todos os projetos. Então, nós conseguimos amadurecer enquanto grupo político e eu também enquanto gestor, enquanto pessoa política dentro desse processo e líder de um grupo político importante da cidade, eu consegui amadurecer essa relação e a gente poder construir muita solução e aprovar projetos que beneficiam a população. E, como eu disse, cada cabeça sua sentença. Ainda assim, se aquele vereador não entender isso e não entender que, independente de cor partidária, de posicionamento, nós estamos lá para construir, e quem vai julgar ele é a comunidade no próximo pleito que ele for se colocar à disposição. E como que está a relação da senhora, tanto com o governo do estado e o governo federal? Uma nota que a senhora dá para essa relação, porque recentemente teve evento lá da 262 e a senhora até deu um recado ali para o governo federal da questão da duplicação ali da região, né, de Uberaba até a região metropolitana de Belo Horizonte. Olha, eu acho que uma gestora de um município importante como Uberaba, por exemplo, para o estado de Minas, que nós somos uma das cidades mais importantes, nós temos que ter uma postura de estadista. Não dá para você ficar no embate, brigando, dá para você ser firme, dá para você cobrar aquilo que é importante para a sua comunidade, porque você é representante dela. E eu tenho uma ótima relação com o governo do estado e uma ótima relação com o governo federal também. Eu fui muito bem recepcionada pelo ministro e o recepcionei também muito bem. Um ministro muito educado, muito elegante, mostrou a realidade do contrato, que há uma possibilidade de ampliar a duplicação da 262. Mas quem vive ali na 262 todos os dias é que sabe o que eu estou dizendo, a importância da duplicação daquela rodovia. E por isso, enquanto representante da minha comunidade, eu vou cobrar sim a duplicação, porque é necessário. Eles fizeram um estudo para compor o edital de leilão da concessão. Foi feito uma contagem dos veículos no período de pandemia, não tinha veículo como é hoje o movimento. Eu acabei de vir de Uberaba para Belo Horizonte pela 262 e a gente leva aí um trecho, por exemplo, de Uberaba a Araxá, que são 100 quilômetros, mais de 1 hora, aliás, mais de 2 horas às vezes, pelo tanto de veículos que tem, o fluxo de caminhões. Então, é mais do que provado para quem vive esse trajeto e a gente vai provar com números. E eu fiquei muito satisfeita porque a cobrança valeu e a empresa já sinalizou que está fazendo a contratação da recontagem dos veículos que transitam pela 262 para a gente poder gerar aqueles gatilhos que estão previstos dentro do contrato com o objetivo da gente ver pelo menos alguns trechos de maior movimentação duplicados e trazer mais segurança. O vice-governador, inclusive um amigo de Uberaba, que morou em Uberaba, o vice-governador relatou o caso pessoal dele naquele dia do lançamento da concessão, que ele perdeu o pai, a mãe e o irmão nessa rodovia. Então, ligação mais forte do que essa e mais sensível para que a gente possa mobilizar ali a concessionária e a NTT e assim também o Ministério para que a gente possa rever essa concessão, eu acho que não tem. Então, estivemos juntos ali naquele momento, um momento de muita cordialidade entre todos, mas também cobrança firme, que é a nossa obrigação, o nosso dever, porque a gente representa uma comunidade. E eles deram alguma expectativa de quando que isso ia acontecer? Porque a população gosta de saber de prazos, né? Eu também gosto. Até nas reuniões de gestão com secretários, não adianta falar que vai, tem que ser quando. Isso é importante porque as coisas saem. Então, com a contratação já
sinalizada por eles, eu acredito que em 1 a 2 anos eles devem já ter alguma notícia para dar para a gente. 1 ano, no máximo, a gente já espera ter aí o estudo pronto e a gente poder ver uma perspectiva melhor para alguns trechos da 262. Eu queria insistir só um pouquinho nesse assunto, porque a senhora, além de ser prefeita de Uberaba, também é presidente da associação Anvale, que a senhora falou. E essa associação lutou muito por essa duplicação. E eu queria entender, anteriormente, o pleito da associação era que todo o trecho entre Nova Serrana e Uberaba fosse duplicado. E hoje em dia a senhora acha que não será possível com esse novo contrato. E agora a luta é para que alguns trechos específicos consigam isso? Bom, a gente, inclusive, enquanto associação, judicializou o processo do edital da concessão. Como ele caminha em paralelo, a gente tem que, a concessão andando, cobrar. Então, hoje, com muito pé no chão, né, vendo a concessão como foi feita, a gente acredita que cada trecho duplicado é um avanço desse pleito. É óbvio que assim como nós temos Uberaba-São Paulo totalmente duplicado, e é por isso que o fluxo e a segurança é muito maior quando a gente sai de Uberaba e vai para São Paulo do que para Belo Horizonte, esse é o nosso desejo, que a gente veja Uberaba a Belo Horizonte completamente duplicado. Enquanto isso não acontecer, nós temos que ir conquistando trecho a trecho, e é isso que a gente tem colocado para eles, que não seja tudo. Mas vamos avançando, porque só 44 quilômetros dos mais de 400 quilômetros previstos nessa concessão, para nós é inadmissível. A gente sabe, a gente vive essa rodovia e a gente sabe que ela merece outros trechos de duplicação. A gente sabe que 168 quilômetros estarão recebendo a terceira faixa. Pode ser que isso melhore o trânsito, principalmente em alguns locais de subida, né, para os caminhões, a gente ter uma faixa mais livre para os carros menores, a gente acredita que vai melhorar. Então, continuamos com o pedido, até porque quando você entende que o Triângulo Mineiro tem uma das maiores produções para serem escoadas aqui para Belo Horizonte, para esse eixo 262, Rota do Zebu, de Uberaba ao centro, né, do estado, a capital do estado, a gente vê a quantidade de possibilidade de aumento da produção a ser escoada, que ainda não está sendo pelas condições da rodovia. Em ampliando essa possibilidade de escoamento, eu acredito que facilmente eles entenderão que a duplicação ela é necessária de ponta a ponta. Eu queria pegar só esse gancho do que você falou em relação ao fato de que Uberaba e Belo Horizonte não tem uma via duplicada e São Paulo, Uberaba e vice-versa tem. Porque eu lembro que a senhora deu uma declaração uma vez falando que isso impedia com que Uberaba tivesse mais proximidade com a capital do seu estado. E a gente tem isso em Belo Horizonte, a gente tem um estado muito grande, e a gente percebe várias regiões, várias cidades que são muito mais conectadas com outros estados, então com o Rio de Janeiro ou com São Paulo, do que a própria capital. Então, para nosso telespectador, que também temos muitos belo-horizontinos assistindo aqui, para entender assim, como que é a relação de Uberaba com Belo Horizonte, tanto nessa questão econômica, como a senhora falou, como também politicamente. Hoje em dia, como será a relação da prefeita com o prefeito e por aí vai? Bom, a relação da prefeita com o prefeito de Belo Horizonte, infelizmente, perdemos o Fuad, que inclusive é uma referência em homem público para todos nós. O Fuad deixa o seu vice, né, o Damião. A relação é ótima. Ontem o presidente Kassab esteve aqui com ele, conversou e deixou muito claro que o PSD nessa relação vai continuar como um apoio. E o melhor legado que o Damião pode deixar é continuar o trabalho do Fuad. E na minha relação com o Fuad já era boa, sem dúvida não vai ser diferente com o Damião. Eu desejo muita sorte e me coloco à disposição sempre para ajudá-lo. Essa relação, ela, vezes no passado, já foi muito mais distante. E isso não é bom para o nosso estado. Enquanto gestora regional e líder de prefeitos lá na nossa localidade, eu entendo
que nós temos que pensar na nossa Minas Gerais como um todo. Não ficar pensando somente no meu núcleo ali. Por isso eu defendo tanto a duplicação da 262 e essa conexão com Belo Horizonte, porque quando você fala de Belo Horizonte, da grande Belo Horizonte, você fala de uma região extremamente populosa, em que muita coisa gira aqui. É óbvio que Uberaba, estando lá na ponta, né, do triângulo, tem uma conexão com São Paulo e com Goiás também, pela facilidade de deslocamento. E é por isso que eu defendo tanto a melhoria da mobilidade dentro do nosso estado, e a gente vê grandes avanços acontecendo, o governo federal e o governo estadual investindo em melhorias das nossas rodovias para que a gente possa ter essa conexão melhor, a gente pensar junto sobre o nosso estado, porque nossa Minas é muito rica, rica de gente, rica de produção e faz toda a diferença, inclusive no campo político. Quando a gente fala que Minas, né, na eleição nacional é o fiel da balança, o que representar Minas acaba sendo a referência, um espelho do que vai acontecer em nível nacional. Minas é um motor propulsor aí do país. O próprio ministro falou isso aquele dia, que se Minas parar, para o país. Então nós temos que fazer valer isso, se conectando de uma melhor forma. E quando se trata de estradas, a gente já passou muita vergonha quando a gente passa a fronteira para São Paulo e vê aquela estrada boa, e em Minas a gente tem uma estrada péssima. E se reconectar com o nosso estado, né, nos conectarmos enquanto prefeitos e governo, para a gente poder fortalecer ainda mais a nossa atuação, não só no estado, mas também para nosso país. E no caso, vou pegar um gancho aqui de um grande feito que a gente tem em Uberaba, que é a nossa zona de processamento de exportações, né? A nossa conexão também com o mundo. Quando a gente fala de entrega de nossa produção saindo das fronteiras brasileiras, Uberaba é a primeira cidade de Minas que tem uma zona de processamento de exportação, onde o empresário pode exportar o seu produto com uma série de isenções e benefícios fiscais. Perfeito, a gente falando sobre 2026, como que a senhora pretende caminhar? O PSD ali tem se discutido se o Rodrigo Pacheco vai ser o candidato ao governo de Minas. Como que a senhora apoiaria o Rodrigo Pacheco ou o vice-governador Matheus Simões? A senhora já falou que tem uma boa interlocução ali com eles. Tanto isso em âmbito estadual e nacional. A gente vê que o PSD ainda não se decidiu quais vão ser os caminhos, se vai apoiar o Lula. Se apoiar o Lula, a senhora também caminharia junto com o PSD nesse sentido? Olha, o presidente Kassab é muito tranquilo quando se fala de eleições nacionais, estaduais e municipais. Uma coisa que ele sempre garantiu a todos nós é a liberdade. Eu dizia para vocês aqui nos bastidores que são 2 itens que nos fazem ter uma boa relação quanto partido. Uma delas é a liberdade e outra é a confiança. Então eu tenho uma confiança muito grande nas decisões aí do nosso presidente, do presidente Kassab e do presidente Cássio, que me acolheu muito bem aqui em Minas, que vem dialogando comigo todos os dias sobre todos os cenários, mas é importante a gente dizer que estamos longe do processo eleitoral de 2026, porém essas discussões elas já estão acontecendo com muito fervendo, né? Está fervendo o cenário político. E a gente vai fazer uma análise para verificar qual caminho seguir. Eu sigo as diretrizes do partido, mas também tenho muito conforto em dizer que sou sempre ouvida dentro do meu grupo ali do PSD. Então não teria um problema a senhora apoiar o Matheus Simões, porque muito se discute Cleitinho, Matheus Simões. Como que a senhora vê esses nomes que têm se colocado? Eu tenho boa relação com todos, visto isso, a nossa coligação robusta em 2024 lá em Uberaba. Eu acredito que o cenário ainda vai mudar muito, mas o Matheus é um gestor muito competente, muito inteligente. Acredito que ele tenha um bom perfil. O Cleitinho também é um player importante aí no estado, tem uma popularidade grande, defende algumas bandeiras,
está numa postura confortável por estar no Senado, foi muito bem votado. Enfim, o PSD ele está colocado dentro do cenário político estadual e nacional como um partido forte, um partido grande. A gente acredita que os partidos vão se diminuir, a quantidade de tamanho, de número de partidos. Então, a gente está vendo aí várias movimentações, União tentando se aproximar do PP. Então, são várias fusões, uniões e federações que estão acontecendo, que vai mudar muito o cenário. Então, é muito cedo a gente falar qualquer coisa agora e eu espero que a gente esteja de uma forma bem harmônica em um time que vai tocar com responsabilidade o nosso estado de Minas. Queria continuar sobre 2026, mas agora focado especificamente em Uberaba. Então, eu queria perguntar para a senhora particularmente tem planos para 2026 ou quer terminar o seu mandato? E também em relação ao seu grupo político e Uberaba. Existe alguma movimentação atualmente para conseguir com que o seu grupo político e Uberaba tenham um representante em Brasília a partir de 2027? Sem dúvida, Uberaba, uma cidade com 220 mil eleitores, é uma cidade muito importante para o nosso estado e para o pleito de deputados federais e estaduais. Uberaba ficou sem nascido lá, mas a gente tem muitos representantes que auxiliam o município. Eu não tenho preguiça, viu, gente? Eu monto no carro, calço meu salto, ponho meu blazer e vou atrás do dinheiro. Vou atrás dos deputados, faço um trabalho de interlocução muito importante, sensibilizando a todos eles da importância dos recursos chegarem no nosso município. A gente tem tido bastante sucesso nessa interlocução. Mas é importante que Uberaba tenha representantes, né, comprometidos, não vou falar exclusivamente, mas numa fatia maior com a nossa cidade. Então tem que ser alguém do nosso grupo lá e nós estamos organizando o nosso grupo político para que a gente lance candidatos pelo PSD, a estadual e a federal. E com muita responsabilidade, fazendo aquilo de forma muito transparente. Eu tenho dito que Uberaba, nas últimas eleições, a gente teve mais de 30 candidatos a deputado estadual. É muita gente, né? E a gente acabou não fazendo ninguém de lá. Então é importante que as lideranças, os nomes que já foram ou que querem ir ao pleito no próximo ano, que tenham uma consciência de abrir mão das suas vaidades para que a gente possa verdadeiramente fazer representantes e construir aí representatividade, porque a gente precisa ter candidatos eleitos no próximo ano, sim. Mas e a senhora? Qual que é a pretensão da senhora depois ali da prefeitura? Qual que é a pretensão, os próximos planos? Olha, eu acho interessante essa pergunta, principalmente porque tem uma fofoca danada na cidade, né, dizendo que eu vou ser deputada e há uma expectativa da população justamente porque não há uma representatividade. Não temos hoje deputados da nossa cidade e aí eles veem em mim a possibilidade. Mas o mais importante é a gente sentar, fazer uma análise do cenário, conversar com as nossas lideranças. Eu acredito que temos bons nomes e vamos juntos ali fazer essa decisão, tomar essa decisão com responsabilidade. Não está descartado, então, o nome da senhora? Para deputada, eu não tenho desejo de ir candidata. E é importante os candidatos também saberem disso e a população tem um compromisso com a nossa comunidade. Mas isso tudo vai ser discutido, vai ser analisado por meio de pesquisas para que a gente possa ter segurança para cada passo que for dado, a gente pensar em primeiro lugar na nossa população. Nos bastidores se fala até do seu vice, talvez, ser um candidato a deputado federal. Tem essa possibilidade? Meu vice é um outsider, né? Ele nunca havia disputado nenhuma eleição. Veio e agregou muito, uma pessoa do bem, uma pessoa que é da comunicação, que está ali muito empenhado e imbuído de construirmos juntos. Para o Mauricinho, o meu vice, ele está ali para contribuir com o grupo político. Se vai ser ele, se vão ser algum dos nossos vereadores, se vai ser algum player que nós temos lá de liderança, isso tudo vai ser decidido em grupo
e com muita maturidade. Prefeita, uma eleição que também não é 2026, mas que vai acontecer por agora e que tem sido bastante debatida é a eleição da AMM. A gente tem 2 candidatos, né? O prefeito de Patos de Minas, o Falcão, e o atual presidente. Como que a senhora está nessa disputa? Bom, eu tenho que registrar aqui a brilhante gestão do Marcos Vinícius. Ele fez um trabalho muito bom, uma gestão séria, entregou resultados e a partir de agora, nós temos um novo pleito. Eu acredito que para ser um representante dos prefeitos, temos que ter um representante prefeito vivendo ali as necessidades que nós vivemos, porque do ano passado para cá muita coisa já mudou, as nossas necessidades já são outras, e é importante aquele que sofre junto com a gente para nos representar. Eu estou com o Falcão. Falcão é um ótimo gestor, teve uma reeleição expressiva na cidade dele e tem se mostrado, tem feito uma campanha para a presidência da AMM muito séria e muito comprometida com as nossas necessidades. Agradeço muito ao Marcos Vinícius e vamos esperar aí o resultado, que é na próxima semana dessas eleições, mas são 2 pessoas muito boas que estão na disputa. Nós temos uma bancada feminina aqui agora, então não posso deixar de falar sobre a questão da representatividade feminina no seu governo. A gente fez uma matéria aqui no Tempo falando sobre isso em Minas, nas 10 principais cidades, e a média é que menos de 3 a cada 10 titulares de pastas nas secretarias são mulheres. No caso de Uberaba, a gente tem esse número, são mais ou menos 30% das secretarias ocupadas por mulheres. Eu queria entender, essa é uma preocupação da senhora, de ter mais mulheres liderando as pastas? A senhora acha que talvez poderia ter tido mais mulheres na liderança, ou está satisfeito no momento com esse número? E vou emendar mais uma pergunta: como você se vê nessa posição? Como a prefeita, a senhora sofre preconceito por ser mulher ocupando esse cargo? Olha, eu já tive dentro do nosso grupo, do início até aqui, momentos em que eu tive até 50% de ocupação das mulheres nos cargos aí de secretárias. Porém, esse número foi mudando, a gente fez algumas trocas, mas o mais importante é o número geral. Na prefeitura, nós temos em torno de 74% de mulheres, no quadro todo. Dentro desse quadro, 63% estão ocupados na liderança por mulheres, seja como secretária, seja como secretária adjunta, seja como chefe de departamento, superintendente. Nós temos vários cargos de lideranças que são ocupados por mulheres. Então, 63% já são ocupados por mulheres e, mais do que isso, não é só pelo gênero, mas sim pela competência. E quando você relata essa questão de sofrer preconceitos, a gente sofre. A gente sofre, mas nesse mês da mulher, eu tenho feito... A gente falou o mês da mulher, né? Porque o dia 8 de março foi o Dia Internacional da Mulher. E por que a gente comemora? E eu tenho feito um exercício, ido a cada secretaria, feito uma conversa com as mulheres. E em cada conversa dessa, eu conto uma história que aconteceu comigo e abro para várias histórias. E essa troca é muito positiva. Porque quando a gente fala de representatividade feminina, a gente fala não só de comemorarmos o Dia da Mulher, mas sobre as conquistas que nós tivemos até aqui. Se hoje eu tenho a oportunidade de ser uma prefeita, é porque alguém desbravou isso lá atrás. Alguém foi a primeira prefeita, por exemplo, do Brasil. Então, foi a primeira prefeita do Brasil abrindo portas para que outras pudessem ser, e eu ser a primeira prefeita de Uberaba, abrir portas e que mais mulheres sejam prefeitas na nossa cidade lá. Enfim, e quando a gente fala disso, a gente fala de situações diversas. E eu ouvi muita história de preconceito e de tentativa de desmerecimento de nós mulheres no ambiente de trabalho. E fortalecer uma outra foi o exercício que eu fiz durante todo esse mês nessas visitas. A gente fez café com a prefeita e com as mulheres das secretarias. E em um dado momento eu vivi uma situação que me incomodou muito, e eu vou contar aqui para vocês, até para que mais mulheres se reconheçam nesse papel e não permitam. Em uma dada reunião, eu estava com uma secretária, e ela estava na mesa e veio um homem junto com outro
para fazer essa reunião. Nessa reunião, ele chegou muito alterado, bravo, gritou, bateu na mesa. Naquele momento, aquilo me incomodou, como incomodaria qualquer pessoa. Não é uma questão de vitimismo, é um incômodo, uma falta de educação. A pessoa gritar e esbravejar e bater na mesa. Naquele momento, eu pedi que acalmasse, vamos tocar a reunião, vamos resolver, mas a pessoa continuou com muitas grosserias e muita falta de educação. Aquilo me incomodou a tal ponto de eu ficar pensando nisso, de até chegar a contar isso aqui, né, de uma forma hoje muito mais tranquila, mas aquilo me remoeu muito. Gente, por que aquele homem foi tão sem educação comigo e com a secretária? Fiquei pensando, será que ele teria feito daquele jeito se eu fosse um prefeito homem? Se eu fosse daqueles truculentões que a gente já teve lá na nossa prefeitura, será que ele teria feito dessa mesma forma? Eu não sei, mas eu só sei que eu me incomodei muito com aquela postura e que se fosse hoje eu teria uma atitude diferente. Hoje, se ele me tratasse daquele jeito, eu levantaria também de uma forma muito elegante, educada, e encerraria a reunião. Ali ele não vai gritar com ninguém. Seja homem, seja mulher, ele não vai gritar. E ele se sentiu muita vontade de gritar porque provavelmente em algum outro ambiente ele já fez isso, principalmente com mulheres. E é sobre colocarmos limites. É sobre encerrarmos a reunião e dizer que ali não. Aqui você não grita com ninguém, com mulher principalmente. E fazer com que ele pense antes de agir. Porque a sociedade como um todo, ela tem dentro é cultural. É cultural o machismo mesmo, essa postura, e isso precisa ser reconstruído. E não é com vitimismo de nós mulheres, mas com postura, com elegância, mas com firmeza, para que a gente não tenha aí outras mulheres passando por uma situação como essa, para que a gente tenha mulheres sendo respeitadas pela sua capacidade, as mulheres sendo respeitadas pela posição que estão. Então, a partir daquele dia, eu decidi que eu não ia permitir mais. Então, eu estou contando uma história, mas são diversas histórias que acontecem, né, até o ponto de eu ter que, em alguns momentos, me vestir muito mais parecida com homens para poder ter o respeito deles, né, de me conectar com eles para que eles possam me respeitar. E também conquistar o respeito das mulheres. Porque muitas vezes as próprias mulheres não respeitam as outras mulheres porque não acreditam. Elas foram ensinadas ao decorrer de toda uma vida a entender que as mulheres não dão conta, que é os homens que dão. Então, a gente juntas aí, fazendo essa reflexão e com muita postura, com muita elegância, mas também com muita firmeza, colocando limite e fazendo o outro refletir. Que nós merecemos respeito e merecemos o reconhecimento sobre a nossa capacidade e não somente pelo nosso gênero. Prefeita, a gente caminhando já para o final, uma outra questão ali em Uberaba, né, é a questão de um possível cancelamento dos voos da Gol ali para a região. Vai ter alguma novidade? Como que está essa situação ali e qual que é o prejuízo disso para a cidade? Sem dúvida foi uma grande luta a gente conquistar os voos para São Paulo. Quando eu cheguei em 2021, o aeroporto estava fechado. A gente conseguiu reabrir, a Azul chegou com voos para Belo Horizonte, que isso é muito importante, porque o hub de Belo Horizonte conecta com muitas cidades, até com países. Então, quando a gente trouxe o voo para Congonhas, a gente tinha essa perspectiva também. Existe, sim, uma discussão da Gol com o governo do estado, com o objetivo de, se não avançarem, retirarem os voos para São Paulo. Porém, a gente, enquanto poder público e município interessado diretamente nesse benefício para a nossa população, a gente dialoga com o governo do estado, somos sempre muito bem recepcionados. E para essa sexta-feira agora, nós temos uma reunião entre a Gol, a nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico e o Invest Minas, que é o poder, né, aí, junto com a Secretaria da Fazenda, pronto do estado para poder dialogarmos e encontrarmos algumas soluções. Temos aí alguma proposta do governo do estado para a operadora para que ela não desista dos voos para São Paulo. E segundo estudos, seria o ideal que a operadora tivesse voos todos os dias
para São Paulo, porque assim a gente teria uma ampliação do número de passageiros. Porque Uberaba é uma cidade polo, nós temos ali quase 1 milhão de habitantes para poder utilizar esse canal, essa conexão aí, não só com São Paulo, mas com Belo Horizonte e com os outros trechos. Em paralelo, nós estamos também em diálogo com outras operadoras para que a gente possa, no caso da Gol desistir, a gente ter operação para Guarulhos, para São Paulo em alguma frente ali, a gente poder se conectar e não termos prejuízos para os moradores, para os empresários. E nessa perspectiva de atração de investimentos, que nós avançamos tanto nos últimos anos, é muito importante que a gente mantenha os voos para São Paulo, para que a gente possa atrair ainda mais empresas, considerando que nós temos agora um distrito industrial 5, temos a nossa zona de processamento e exportação, temos assim um universo de possibilidades na atração de investimentos para Uberaba e região, e a conexão dos voos para São Paulo é muito importante. Prefeito, só uma última pergunta. A senhora mudou de partido agora recentemente para o PSD. A senhora chegou a cogitar em algum momento ir para o Partido Novo? Porque em algum determinado momento, alguns anos atrás, a senhora chegou ali fazer, né, participar ali do processo, que não existe mais. A senhora pretende ficar no PSD? Pergunto isso por causa daquela questão. A gente não sabe como o PSD vai caminhar em 2026. Se está com Lula, se isso faria talvez a senhora não estar com o partido. Quando eu fui para o PSD, eu tive uma conversa muito sincera com o presidente Kassab, com o presidente Cássio. Então, como eu disse, eu me sinto muito confortável, não pretendo mudar de partido, eu pretendo permanecer no PSD, assim, por muito tempo, porque o PSD me dá esse conforto, me dá essa força, e enquanto partido, um partido muito ao meu perfil, no sentido de ser, de ter posicionamento e liberdade. Então isso me garante assim, uma tranquilidade muito grande e uma confiança, como eu disse, né? Confiança e liberdade são as duas palavras que eu prezo muito para estar em um partido. Então não pretendo sair do PSD. Estou muito feliz, muito satisfeita com o presidente Kassab e com o presidente Cássio. Obrigada, prefeita. Sempre muito bem-vinda. Volte aqui mais vezes, por favor. Obrigada Letícia, obrigada Salva. Prazer estar aqui com vocês, duas mulheres também na bancada aqui falando, né, de política, e assim a gente fica muito feliz de ter a oportunidade. O Tempo também é um jornal de muita relevância para o nosso estado, é um prazer, uma honra para mim estar aqui.